Olha o professor Alain batendo aí, pessoal. Olha a aula começando. Hoje a gente vai falar então sobre a América Central. Mas antes de começar, solta a vinheta! Pessoal, então vamos falar aí da América Central, das principais características, tá? A América Central. Bem, a primeira parte que eu quero que vocês observem, que a gente vai ilustrar olha só, nós temos aqui a América do Norte, né, e a América do Sul. Eu já expliquei para vocês algumas características sobre a América. Para quem não lembra essas características, eu vou deixar no card aqui em cima para vocês a aula sobre a América, tá? Sobre a regionalização da América, vale lembrar, vale dar uma conferida. Nós estamos falando então dessa região aqui, ó, da América Central. E olha só que característica interessante, tá? Nós temos duas características diferentes aqui. Enquanto nesta parte aqui, ó, nós temos o istmo, né, que é uma porção de terra que liga o norte ao sul, tá, que é uma base mais territorial, a outra parte da América Central é formada por ilhas, ó, um grande aglomerado de ilhas, desde ilhotas e ilhas bem pequenas até as grandes ilhas, Cuba sendo a maior ilha da América Central aí, tá? Bem, e aí falando um pouquinho da parte geográfica. Então, de leste a oeste. Aqui no leste, tá, nós temos o Oceano Atlântico e esse aglomerado de pequenas ilhas, né, que é considerado as Pequenas Antilhas, ó, com várias ilhazinhas, tá? Várias ilhas aqui nós temos. Beleza? No norte, aqui, ó, bem ao norte, nós já vamos ter tá, os Estados Unidos, né? Deste lado vamos ter aqui o México, já fazendo fronteira também, tá? E aí a gente vai ter aqui as grandes ilhas, né? Que é considerada, né? As ilhas das Bahamas, a ilha da República Dominicana, Haiti, Jamaica e a maior ilha de todas, que é a ilha de Cuba. Beleza? Aqui nós vamos ter as grandes Antilhas. No sul, nós vamos ter a América do Sul. Aqui tem o Brasil, bem pertinho, inclusive, né? Vamos ter aqui o Mar do Caribe, os países do Istmo aqui no oeste, e ao extremo oeste nós vamos ter o Oceano Pacífico. Tranquilinho, beleza? Vamos para o próximo. Pessoal, a principal atividade econômica, uma das principais atividades econômicas da América Central é o turismo, tá? Porque o turismo ele representa uma das maiores fontes de renda dos países da América Central. Mas também, com um visual desse, se não explorar o potencial turístico, os caras têm que ter minhoca na cabeça, né? Se vocês pegarem aí as agências de viagem, derem um Google para pesquisar viagens pelo Caribe, é um dos destinos mais cobiçados aí por muitas pessoas, não só da América, como de outros continentes também. E aí, como vocês podem ver, né, esse cenário turístico, ele compõe o espaço geográfico na América Central. Vamos para o próximo. Bem, já na questão histórica e cultural, a arquitetura nos países da América Central ela apresenta marcantes características da colonização espanhola. Grande parte dos países da América Central ou foram colonizados pela Espanha ou foi colonizado pelos franceses, tá? E aí nós temos como referência aqui, ó, a colonização, né, a religiosidade católica muito presente, né? Ela é bastante marcante na América Central. Vamos para os próximos aí. Agora a gente vai fazer uma análise da tabela, tá, dos países. A gente vai fazer um comparativo, inclusive, né? Muitos países da América Central, apesar de serem ilhas, como eu mostrei para vocês, eles têm um índice de desenvolvimento humano muito maior que o do Brasil, tá? Então vamos lá, por exemplo, o Brasil aqui, ó, se a gente for comparar o índice de desenvolvimento humano, o Brasil só ganha do Haiti. O Haiti vai ser objeto de estudo mais para frente aí nos nossos slides. Mas ó, o índice de desenvolvimento humano do Brasil, se comparado com vários outros países da América Central, é menor. O Brasil, né? Ah, professor, é uma ilha, né? É mais fácil de ser administrado. Concordo, mas isso não justifica, né?
olha só a taxa de mortalidade infantil também. Enquanto a taxa de mortalidade infantil do Brasil gira nas casas dos 22%, olha só, por exemplo, nas Bahamas, 9%, 23%, né? Já o Haiti já é diferente, 62%, e lá na frente a gente vai entender o porquê, tá bom? Olha a renda por pessoa, né? Renda per capita. Enquanto no Brasil, tudo bem, o Brasil é um país aí, um dos 5 maiores países em questão de população também. Então a divisão aí fica meio desigual. Mas ó, a gente tem uma renda per capita de 6 dólares, né? Enquanto, por exemplo, nas Bahamas vai ter 17 dólares. Já no Haiti, olha só, 520 dólares. A gente vai ver realmente a questão do Haiti. Já o PIB, né? O PIB é o que o país consegue gerar de riqueza. Aí não tem como, né? O Brasil gera muita riqueza, não dá nem para comparar com os outros países. Mas é interessante fazer essa comparação. Vamos falar do Panamá. O Panamá é nosso objeto de estudo porque ele tem uma característica aí, né? Uma situação interessante, tá? Ele é usado pelos navios para sair de um lado da América para o outro lado da América. Como isso, tá? Bem, através do Canal do Panamá. Esse canal a França idealizou, começou a construir ele lá em 1880, mas aí por uma série de questões, né? Os trabalhadores começaram a morrer devido às doenças tropicais, eles pararam. Os Estados Unidos assumiu esse projeto lá em 1904 e depois de 10 anos terminou a construção, inaugurando em 15 de agosto, tá? Então olha só que bela visão aí do Canal do Panamá, né? O Canal do Panamá, então, ele é uma ligação artificial entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. E só foi possível fazer isso graças à topografia da América Central, que favoreceu a construção desse canal. É uma das maiores obras e mais difíceis projetos, né, de engenharia já realizado. O Canal do Panamá ele reduziu o tempo de viagem de cruzar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, permitindo evitar uma longa e perigosa rota do Cabo de Horn, no extremo sul da América do Sul, através da passagem de Drake ou no Estreito de Magalhães. Resumindo, eles tinham que fazer essa circunferência aqui, tá? Com o Canal do Panamá, eles já diminuem pela metade o trajeto. Como que funciona isso? Vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu tenho aqui, os navios vinham pelo Mar do Caribe, e aí eles teriam que fazer toda essa circulação para chegar desse outro lado aqui. Mas então o que eles fizeram? Construíram um canal, tá? Construíram um canal e estão fazendo exatamente isso aqui, ó, cortando por aqui. Então eu saio desse lado do Atlântico e venho para cá, para o Pacífico. Tá? Como que funciona isso aqui? Ele é feito através de sistemas de comportas, tá? Tecnicamente, o navio faz isso aqui, ó. Como que funciona? Tá? Então eu chego aqui no Mar do Caribe, tá? Abre-se essa comporta, enche, né? Vai enchendo de água do mar aqui essa comporta, e o navio entra, né? Entra na comporta, encheu, fecha aqui a comporta, abre-se essa comporta, vai enchendo aqui, o navio passa para cá, né? Fecha essa comporta, abre essa, enche, aí ele atinge o nível do mar aqui no Atlântico. Cara, é muito engenhoso esse negócio, é bem legal, é muito interessante. Tem vários vídeos no YouTube, se vocês quiserem ver depois, pesquisa, né? O funcionamento das comportas no Canal do Panamá. E aí vocês vão ver que interessante. E aqui uma imagem então do Canal do Panamá, que representa a principal via de ligação do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico. Gente, isso reduziu em pelo menos 6 meses de viagem de um navio de um lado para o outro. Só para vocês terem uma noção. Tá? Então o Panamá ele é um ponto estratégico. Além de representar essa via de ligação, tá? O Panamá, a maior parte da receita do Panamá vem deste canal, tá? E, inclusive isso agora está gerando um certo receio com o Panamá. Por qual motivo? A China quer construir um outro canal em um outro ponto, né? Porque os navios, como vocês olharam, foi feito esse canal lá em 1800, né? E atualmente os navios são muito maiores e muito mais pesados. Então o canal, tem alguns navios que não conseguem passar por esse canal. Isso está gerando um desconforto com os Estados Unidos. É a nova política, né? Geopolítica do momento. É interessante, quem quiser depois também dar uma pesquisada, olha sobre isso. Agora nós vamos falar sobre a maior ilha do Caribe, Cuba. Tá? Cuba, então, como eu disse, é a maior ilha do Caribe
E ela, desde a sua colonização, ela é considerada a menina dos olhos do Império Espanhol, tá? Por quê? A colonização de Cuba ela ocorreu por meio da formação de grandes monoculturas de açúcar e tabaco, tá? Plantações de açúcar e tabaco. Então vamos lá, vamos olhar o mapa aqui de Cuba. É essa região do mapa que nós estamos olhando. Então onde fica Cuba? Ela fica aqui entre o Oceano Atlântico e entre o Mar das Antilhas. É a maior ilha do Caribe, tendo como a capital Havana. O interessante, tá, é que Cuba, ele é um país socialista atualmente, tá? E dentro desse país socialista, ele tem um território, ele tem uma base naval dos Estados Unidos, né? A base de Guantánamo. Essa base, inclusive, é muito citada em filmes de espionagem, é citado em filmes de ação, é onde são levados alguns presos políticos estadunidenses, né? Então é meio controverso isso, né? Os Estados Unidos, um país totalmente capitalista, tendo uma base, base naval dentro de um país socialista. É uma contradição. Além dessa contradição, como que se deu nessa questão do socialismo em Cuba? Ela aconteceu a partir do momento da Revolução Cubana, que foi um movimento armado guerrilheiro que culminou com a destituição do ditador Fulgêncio Batista lá em 1959, 1º de janeiro de 59, pelo movimento 26 de julho. Esse movimento foi liderado pelo revolucionário Fidel Castro. Pessoal, aqui é sem paixão partidária, é só um fato histórico, tá? Não tem nada a ver com socialismo ou capitalismo, foi o que aconteceu. Beleza? Então, tá aí uma imagem da Revolução Cubana, que ele é um marco, inclusive, geopolítico no continente americano, porque ele foi palco de várias situações da Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética. Para quem não sabe do que eu estou falando, eu já fiz uma aula aí sobre a Guerra Fria. Também vou deixar para vocês aqui nas descrições para vocês darem uma olhada nessa aula também. Essa daí, ó, essa aula é super show de bola. Trouxe as imagens aqui para vocês de Cuba, tá? Então é um selo de Cuba de 1974. Talvez vocês alunos nem saibam o que é isso, né? Antigamente a gente mandava carta e tinha que selar essa carta para pôr nos correios. Hoje em dia a gente faz tudo por WhatsApp, então nem precisa disso, tá? Mas nesse selo tem aí, ó, Fidel Castro, que é um dos idealizadores da Revolução Cubana lá em 1959. Além dessa imagem, nós temos outra, né? Que é os dois amigos aqui, Fidel Castro e Che Guevara, que foram os dois líderes da Revolução Cubana. Figuras muito conhecidas aí historicamente. Fidel Castro, ele, então, como vocês viram lá, desde 1959 até 2008, ele governou Cuba, né? Foi um ditador cubano aí. E ele só saiu do poder em 24 de janeiro de 2008 e ele morreu em Havana na noite de 25 de novembro de 2016, bem recente, 4 anos apenas, né? Com 90 anos. A morte de Fidel Castro, ela foi algo assim, ó, icônico, né? Foi divulgado em todas as televisões no mundo inteiro, porque é algo que... é algo histórico, gente. É só quem estuda história, respira história, como nós, professores de Geografia e História, podemos falar. Mas quem quiser, né, tiver interesse, dá uma pesquisada depois, morte de Fidel Castro, né, foi veiculado. Teve festa, por exemplo, nos Estados Unidos, e em Cuba muitos choraram. É interessante essa dualidade aí, histórica. E aí, no lugar de Fidel Castro, assumiu o irmão dele, Raul Castro, que governa Cuba até hoje, tá? Bem, como eu prometi nos slides anteriores, agora a gente vai falar um pouco do Haiti, né? É um território aí, né, uma ilha, que era habitada pelos índios arauques, né? Lá em 1492, quando Colombo descobriu a ilha, tá? E aí os espanhóis batizaram o Haiti de lugar da Hispaniola, tá? E ela foi ocupada primeiramente pela porção oriental, onde fica a República Dominicana atualmente. O que aconteceu? Eles escravizaram os índios que ali viviam até o final do século XIX. Só que a população nativa ela foi totalmente reduzida, tá? Morta ou por doenças ou por conta da brutalidade dos colonizadores. Então, onde fica o atual Haiti, ela foi dada para a França pelos espanhóis lá em 1697. E aí os franceses, né, prosperaram nessa região graças à plantação de açúcar, cacau e café, que eram itens muito valiosos na Europa naquele período.
E aí eu trouxe a bandeira do Haiti para vocês darem uma olhadinha. Como a população foi reduzida a quase zero, qual foi a alternativa da França? A escravidão negra. Então eles trouxeram vários africanos para o Haiti, tá? E a abolição dessa escravidão só ocorreu em 1794, quando Toussaint, né, foi nomeado governador vitalício, lá em 1801. Só que o que acontece? A França não aceitou muito bem isso, fizeram uma excursão à ilha e prenderam o governador. Tá? Ele foi enviado de volta à França e ele morreu em 1803. Jean-Jacques, que era um antigo escravo, ele continuou o movimento de resistência, e isso foi interessante porque o Haiti obteve sua independência em 1804, passando a se chamar Haiti, né? Então, e o fato mais importante é que ele é uma república negra, a maior parte das pessoas são negras, e ele é o primeiro país latino-americano a declarar sua independência. Só os Estados Unidos tinham feito isso até então. E aí eu trouxe uma imagem, tá, da Revolução para vocês aí. O Haiti, ele é um país economicamente e politicamente instável. O Haiti já sofreu 32 golpes de Estado, ou seja, não dá para confiar na política do país. Ele é considerado por alguns estudiosos como o país mais pobre do hemisfério ocidental. Tem 80% da sua população vivendo abaixo da linha da pobreza e 54% da sua população na extrema miséria. Por isso que eles perdem para o Brasil, tá? Porque se não fosse esse fator, talvez até o Brasil não ganhasse do Haiti. Tem um sistema de castas meio complexo de se explicar, mas alguns negros têm privilégios, outros não têm privilégio nenhum. É meio estranho de explicar, tá bom? E aí eu trouxe para vocês uma imagem da missão de paz, né, do Exército Brasileiro para estabilizar esse cenário aí, né, político. Faz com que muitas missões de paz sejam enviadas ao país, constantes conflitos acontecem lá. Além disso, para piorar, o país ele se encontra em cima de uma falha geológica e lá tem terremotos frequentes. O terremoto mais que a gente sabe aí foi um forte tremor em 2010 que destruiu o Haiti, tá? Olha só essa imagem. Eu já dei aula para haitianos presenciais, né? Já tive 3 alunos haitianos, conheço um haitiano, e o que me chama a atenção foi o relato de um deles, tá? Isso não é invenção, tá? Foi o que ele contou para mim na época. Ele veio para cá, para o Brasil, por causa realmente desse terremoto que aconteceu, né? Muita gente ficou desempregada, várias pessoas morreram, e como vocês viram aí, muitas são miseráveis, né? E ele me contou o seguinte, que eles não tinham o que comer. Sabe o que eles comiam? Eles só tinham sal. Eles pegavam sal, barro e água. Misturavam sal no barro, jogavam água, faziam uma espécie de pasta, botava isso no sol, virava uma espécie de bolacha e eles comiam isso. Então a situação dos haitianos é muito complicada, tá? Então eu vejo algumas pessoas criticando, eles vêm aqui para tirar o nosso emprego, não sei o quê. Concordo, talvez tirar o nosso emprego talvez seja uma realidade, mas para essas pessoas que não têm nada, talvez aqui seja um paraíso e a gente fica reclamando de boca cheia. É uma questão de reflexão, tá bom, alunos? Pimpolhos e pimpolhas, esse slide indica que acabou, já falamos tudo aí que tínhamos que falar. Então vocês viram um pouquinho sobre a América Central, né? Viram aí a posição geográfica, nós falamos um pouquinho sobre Cuba, nós falamos um pouquinho aí sobre o Haiti e falamos também sobre o Panamá. Se você está assistindo essa aula aí pelo meu canal, muito obrigado por ter vindo até aqui. Já faz um favor, deixa o seu joinha, tá bom? Já se inscreve no canal se não é inscrito, por favor. Compartilha essa aula para os seus colegas. Se você está estudando sobre a América Central, já compartilha. Se você achou uma informação interessante, compartilha também para que as pessoas também tenham esse conhecimento. Beleza, gente? Muito obrigado e tchau, tchau! Fui!